Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu queria te convidar a se colocar sobre teus pés, abrisse comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo de número 23, para a glória de Deus. Depois também nós vamos estar lendo o capítulo de número 21 e o versículo de número 17 e 18. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a partir do versículo 23. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 21, versículo 17 e 18. Capítulo 21, versículo 17 e 18. E logo chegamos a Jerusalém. Os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos em mais uma quarta-feira do nosso culto de ensinamento bíblico, onde nós nos reunimos aqui para louvar a Deus, para também aprender a tua santa e bendita palavra. Como nós estamos já algumas quartas-feiras falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e Deus tem nos inspirado, tem nos abençoado de uma forma maravilhosa no nosso estudo bíblico, onde nós temos crescido tanto na graça como também no conhecimento que há em Cristo Jesus. Nós começamos há 2 quartas-feiras atrás a falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Nós estamos discorrendo com os irmãos e podemos observar, ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, sendo que todas essas viagens feitas por Paulo
depois que Deus o chamou, depois que Deus o levantou, ela tem o seu ponto de partida em um mesmo lugar. Todas as 3 viagens do apóstolo Paulo, ela tem como ponto de partida a Antioquia da Síria. Nós vamos perceber como no decorrer dessas quarta-feiras, que depois da igreja em Jerusalém, a maior igreja que nós temos como uma base missionária é a igreja de Cristo que estava em Antioquia. Quando nós falamos da terceira viagem de Paulo, nós temos que observar que ela está registrada a partir do capítulo 18, do versículo de número 23 até o capítulo 21 e o versículo 17. É onde nós teremos o registro dessa terceira viagem de Paulo. O que nos chama a atenção, que nós falamos da primeira, falamos da segunda, que foi uma viagem aonde Paulo, ele passou pela região da Ásia e chegou até na Europa. Agora, a terceira viagem de Paulo, a gente percebe de primeira mão que, saindo da Antioquia, você percebe que Paulo, e nós temos isso registrado aqui no versículo de número 23 de Atos capítulo 18, o texto diz que, estando ali algum tempo, ele partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Isso é muito importante, porque a gente percebe a preocupação de Paulo com todas aquelas igrejas que foram estabelecidas por Paulo, com todas aquelas igrejas que foram fundadas por Paulo, tanto na Ásia como na Europa. A gente percebe que Paulo, ele não deixou aqueles irmãos andando só, sem um pastor, sem uma direção, sem uma orientação. E a gente percebe a preocupação do apóstolo Paulo, porque na terceira viagem de Paulo, que foi uma das viagens mais longas, não mais abrangente, porque a segunda viagem ela alcança mais território do que a primeira, mas a terceira viagem foi uma viagem demorada, e nós vamos perceber isso, porque Paulo ele está passando, visitando os irmãos, vendo como que os irmãos estavam, se eles continuavam firmes, servindo a Deus, se eles continuavam no temor de Deus, fazendo as coisas de Deus. E Paulo passa então pela região ou pela província da Galácia e da Frígia, e Paulo, o texto está dizendo que ele está indo confirmar a todos os discípulos. Essa palavra confirmar é exatamente, Paulo estava indo fazer o quê? Fortalecer a fé desses irmãos, visitar esses irmãos, saber como esses irmãos estavam, se eles estavam bem espiritualmente. A gente percebe que logo no capítulo 18, do versículo 24 até o versículo 28, acontece a conversão de um homem por nome de Apolo. Esse homem é um homem também que alguns acreditam que possivelmente ele tenha sido o escritor da carta aos Hebreus. Alguns atribuem a Paulo, outros dizem que pode ser Apolo. Mas a gente percebe aqui no texto de Atos capítulo 18, versículo 24, que Paulo chegou então numa cidade chamada Éfeso, e ele encontrou nessa cidade um certo judeu chamado Apolo. Diz o texto que esse homem era natural da cidade de Alexandria, era um homem eloquente, era um homem poderoso nas escrituras,
Mas mesmo tendo essa eloquência, porque a palavra eloquência aqui não está se referindo a gritaria, não está se referindo à quantidade de pulo que Apolo poderia dar, mas a palavra eloquência está falando da boa oratória, da boa retórica que Apolo ele tinha, porque era um homem que falava fluentemente, que falava facilmente, que tinha facilidade para discorrer em público, e por isso era um homem eloquente. Agora observa que o texto fala que quem encontrou esse homem na cidade de Éfeso chegando ali foi um casal que o texto vai se referir a Áquila, que é o nome do marido, e Priscila, que é o nome da esposa, sendo que esse casal, Áquila e Priscila, já tinha encontrado com Paulo na sua segunda viagem missionária, e que começaram também a fazer parte da equipe missionária de Paulo, na plantação de igreja, na abertura de igreja, na visitação dos irmãos, na consolidação desses irmãos na fé cristã. E esse casal, a Áquila e Priscila, ao perceber essas características em Apolo, não pensou duas vezes, e logo ganhou esse Apolo também para Cristo. Apolo tinha o conhecimento das Escrituras, Apolo tinha esse conhecimento das Escrituras, e o texto mostra para a gente que ele conhecia o batismo de João. Que João que está se referindo? Ao Batista, aquele que aparece em Mateus capítulo 3, que ele vem como precursor da vida de Cristo neste mundo, e que João vem preparando o caminho, pregando, chamando as pessoas ao arrependimento. O batismo de João não é o mesmo batismo cristão, porque o batismo de João apontava para o arrependimento. Todas as pessoas que ouviam a palavra de João, eles batizavam nas águas, manifestando o seu arrependimento dos seus pecados e a sua fé naquele que haveria de vir após João Batista. E Apolo conheceu isso. Apolo, ele também ouviu essa mensagem. Ele conheceu a doutrina de João Batista, que pregava no deserto da Judéia, o homem que se alimentava de mel silvestre, que vestia de pelo de camelo. Esse homem simples, mas que era e que foi o maior profeta que já existiu na história da Bíblia, do Antigo Testamento, nascido de mulher. E esse Apolo, ele não tinha ainda a fé em Cristo, o conhecimento de Cristo. E ali Priscila e Áquila prega para Apolo e começa a ensinar Apolo, instruir Apolo. O texto diz no capítulo 18, versículo 25: este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo apenas o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando ouviu Priscila e Áquila, levou ele consigo e lhe deram mais precisamente, declararam para ele de forma mais precisa o caminho de Deus. Então instruiu ele, ensinou ele com mais clareza acerca das coisas de Deus, acerca do caminho de Deus. Agora Apolo, ele vai se tornar também um grande companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, e a gente percebe então a conversão deste homem, que também foi um marco na história da igreja primitiva, esse homem que também se converteu ao Senhor Jesus. Nessa terceira viagem de Paulo, a gente percebe que Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele chega ou está dentro dessa cidade, a cidade de Éfeso. Gente, pensa numa cidade que era uma das maiores cidades da época, era a capital da província romana. A cidade de Éfeso, nessa ocasião, ela tinha cerca de 250 mil
habitantes. Só que essa cidade, que a gente às vezes não dá nada para ela, Paulo, ele teve grandes problemas dentro dessa cidade, ao evangelizar essa cidade, porque de cidade para cidade, os desafios são diferentes, e às vezes tem coisa que acontece, que se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, não estiver cheio de fé e de temor de Deus, a gente abandona. Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, a gente percebe a primeira coisa que o texto vai dizer no capítulo 19, que ele encontra ali um grupo de irmãos. O texto vai dizer que eram discípulos, mas esses homens, acredita-se, esses 12 discípulos, que eles haviam conhecido o caminho acerca de Apolo, que não os instruiu da forma correta, até porque nós não podemos culpar Apolo, porque Apolo, ele ainda não tinha o conhecimento ainda de Deus. O texto que nós lemos mostra isso, que o versículo 26, que Priscila e Áquila, eles ensinaram a Apolo precisamente o caminho de Deus, então ele não sabia ainda da forma correta. Isso é coisa muito, muito comum. Às vezes, quantas vezes nós estamos numa igreja, ou às vezes fazemos parte de uma igreja, eu percebo muito isso aqui dentro da igreja. Por exemplo, às vezes tem pessoa que está dentro da igreja, mas ele não fala a mesma língua que a igreja, não defende a mesma visão da igreja, não observa os mesmos princípios da igreja. E às vezes isso, às vezes é falta do ensinamento, da orientação, de participar mais do culto de ensinamento, como a gente está aqui ensinando os irmãos, aprender acerca da obra de Deus, mas também da igreja. Agora observa que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra 12 irmãos, e diz o texto que Paulo chega perto desses irmãos, isso é na terceira viagem dele, e vai falar para eles assim: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês crescem em Jesus? Qual que foi a resposta desses 12 irmãos? Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Agora olha que interessante, eles conheciam o batismo de João, eles conheciam a palavra que Apolo pregou para ele, e enfatizou o batismo de João Batista, apontando para Cristo, mas ainda não tinha experiência espiritual, porque quando o apóstolo Paulo está perguntando para eles se eles receberam o Espírito Santo quando eles creram, ele está fazendo ênfase ao que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos creram, receberam o Espírito Santo, ou quando até mesmo o próprio apóstolo Paulo, que quando se converteu em Atos 9, versículo 9 em diante, quando ele creu, ele também recebeu o Espírito Santo. Porque a coisa mais comum na vida de um cristão, de uma pessoa que aceita Jesus e que deposita a fé dele em Cristo Jesus, é receber o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo aqui está se referindo ao batismo no Espírito Santo. Mas eles não conheciam, eles não tinham ainda essa experiência. Talvez como muitos de nós, que mesmo que crendo em Jesus, que mesmo ainda aceitando a Cristo, ainda não tem essa experiência, que a gente chama da segunda bênção. A primeira bênção é a salvação, a segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo, é a segunda bênção de Deus para a igreja. Esse irmão não conhecia essa bênção, e Paulo começa então a pregar para eles, a ensinar eles, e o texto vai dizer para a gente, que Paulo, ele pregando para eles, o versículo de número 4, Paulo diz: certamente João batizou vocês com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam em línguas e profetizavam, que é o resultado comum de uma pessoa quando recebe o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo. O normal, a evidência é o falar em línguas estranhas, é a doutrina pentecostal, é a doutrina do pentecostalismo clássico, que acredita
nessa verdade. E aqui a gente percebe que esses irmãos recebem então, depois que Paulo impôs as mãos sobre ele. Talvez é importante uma pessoa cheia do Espírito Santo, impor as mãos sobre aqueles que não são cheios do Espírito Santo, para que eles também possam receber essa bênção da parte de Deus. Quantas vezes Deus usou os apóstolos, Pedro, João, Paulo aqui, por exemplo, nessa situação, impondo as mãos e Deus batizando. Impondo as mãos e Deus batizando. Não estou falando para um vazio orar para outro vazio. Não estou falando para uma pessoa que não tem uma experiência pentecostal orar para o outro receber aquilo que nem eu mesmo recebi. Não é isso. Mas a gente percebe que acontece isso. Agora a gente vai notar dentro desse texto que quando isso aqui acontece e que esses irmãos recebem a promessa de Deus, porque essa promessa, meus irmãos, é para todo aquele que serve a Deus. Se você ainda não recebeu, ore a Deus, busque de Deus, jejue, clame a Deus, deseje ser batizado e abra teu coração e fala para Deus: me batiza com o teu Espírito Santo, porque eu preciso também dessa promessa na minha vida. E outra coisa, e não tenha medo se o Espírito Santo te impulsionar a falar em línguas estranhas, porque ele impulsiona, mas quem começa a falar é a gente. Não fica pensando que ele vai pegar a sua boca, não, ele te toca, te impulsiona, é você que começa a falar. Não é algo que rouba a consciência da gente. Eu não sei nem o que está acontecendo, eu falei, nem sei. A gente sabe sim, a gente sabe sim o que está acontecendo. E aqui, quando Paulo, ele então ora para esses irmãos, e eles têm essa experiência aqui, aí a gente vai perceber que Paulo, ele começou, o texto diz no espaço aqui de 3 meses, disputar nas sinagogas, ensinando, pregando. Você percebe o tempo todo, meus irmãos, Paulo era um grande pregador. E Paulo era aquele pregador cristocêntrico, que ele pregava que aquele Cristo que eles mataram, ele está vivo, ressuscitou e apareceu para ele. E Paulo insistiu o tempo todo em falar de Jesus para todo mundo, que Deus colocava no caminho dele. E Paulo era estrategista, porque ele sempre procurava alcançar as pessoas de maior exposição dentro da cidade, dentro da sinagoga, os procônsulos, as autoridades, e ele pregava. E Paulo, em todas as cidades que Paulo teve, Paulo não ficou em nenhuma cidade presbiteriana o tempo que ele ficou dentro da cidade de Éfeso, porque a história bíblica, pastor Vicente, mostra que Paulo permaneceu 3 anos dentro daquela cidade. 3 anos árduo, pregando e ensinando. Por quê? Porque era necessário. Gente, a cidade de Éfeso, com esses 250 mil habitantes, ela tinha um templo de uma deusa chamada Diana, que era a idolatria da cidade. Esse templo era um templo muito estrondoso, muito grande. Para você ter ideia, o templo da deusa Diana, que é a pronúncia romana, né, porque a pronúncia é grega, é a pronúncia Artemis, o templo dessa deusa, a Diana, ele foi naquela ocasião uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia uma estátua dessa mulher, aonde era uma deusa cheia de seios, na região aqui dentro da frente aqui sua, cheia de seios. E dentro da adoração a Diana acontecia todo tipo de promiscuidade. O sexo acontecia livremente dentro do templo da deusa Diana, por meio das colunas afora, dos pátios afora. Era uma verdadeira prostituição, mas o povo gostava daquilo. O povo estava voltado para a idolatria com essa mulher. E Paulo, quando chegou pregando ali, e Paulo começou a pregar, para você ter uma ideia, Paulo ficou 3 anos, mas 2 anos desse tempo dele, ele ficou dentro de uma escola, que aqui a gente tem um nome aqui, que ele ensinava na escola de Tirano. Atos capítulo de número 19, o versículo de número 9 diz: mas como alguns deles endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, né, que era o caminho de Deus, perante a multidão,
retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então alguns acreditam que esse tirano aqui, ou ele era um filósofo, ou ele era um professor que dava aula dentro dessa escola, que recebia o próprio nome dele na escola de tirano. Mas Paulo ficou ali cerca de 2 anos ensinando, discutindo as escrituras, pregando a palavra de Deus, falando com aquelas pessoas a verdade. E aí a gente percebe, o texto diz, e durou isso por espaço de 2 anos, versículo 10. E Paulo pregando, e as pessoas começaram a crer. Gente, aqui tem uma coisa muito interessante, porque no versículo de número 12, nós vemos aqui falando, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que coisa incrível, como que Deus usava o apóstolo Paulo. As pessoas acreditavam tanto no Deus que estava na vida de Paulo, que essas pessoas, o texto diz que eles queriam levar os aventais de Paulo para colocar sobre os enfermos, e colocava, os doentes eram curados. As pessoas que tinham espírito maligno eram libertas. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma doutrina para a gente, tá, gente? A gente tem que prestar muita atenção, porque nós somos taxativos em falar com a igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com a prática do misticismo. E uma coisa que a gente vai diferenciar uma igreja séria de uma igreja falsa é isso: toda igreja que fica consagrando tudo, e que é voto ungido, é óleo ungido, é água ungida, é terra ungida, é vassoura ungida, cuidado, isso não é uma boa igreja. Isso é uma igreja que tem com prática de misticismo, atribuindo poder a objetos. E tome cuidado com toda igreja que você entra dentro dela, e ela tem um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mistura das liturgias de culto de outras religiões dentro da igreja cristã. Quer ver um exemplo? O que você acha? É normal uma igreja fazer dentro dela uma campanha sessão do descarrego? Aonde que a gente conhece sessão de descarrego? A não ser dentro do espiritismo. É normal uma igreja fazer campanha do sal? Aonde que a gente conhece esse tipo de coisa? A não ser dentro do espiritismo. Então isso é sincretismo religioso. É quando a pessoa traz parte daquilo que acontece em outras religiões para dentro do nosso culto, porque a gente não precisa disso. Isso aqui não é uma doutrina. As pessoas acreditavam, e Deus pode fazer isso, mas a partir do momento que a gente quer generalizar e quer consagrar tudo, você acredita que teve um tempo aqui nessa igreja? Nessa igreja que não, aconteceu na igreja quando estava no Santa Cruz, com um dito irmão que nunca foi membro da nossa igreja, que ele foi visitar um lar de uma irmã, e esse lar dessa irmã que ele foi visitar, a menina dela estava doente. Chegou lá, ele falou que Deus falou com ele que era para pôr a língua dele dentro da água e dar para a criança beber. É esse tipo de coisa que nós temos que tomar cuidado, porque não é uma doutrina bíblica, mas numa ocasião, às vezes você pode estar fazendo a obra de Deus, de repente Deus pode te dar uma direção, né? Uma direção, e às vezes você pode falar: irmã, que olha, eu vou pôr a mão sobre a sua cabeça aqui, eu acredito que quando eu colocar a mão e orar, Deus vai te curar. Deus pode fazer isso, mas a soberania de Deus, Deus que cura, Deus que opera, Deus que liberta, e Ele usa a gente, vaso fraco e cheio de defeitos. Paulo, ele prega aqui, e coisas vão acontecendo de uma forma incrível, ao ponto que as pessoas, gente, isso é evangelho, isso é o poder de Deus. Paulo pregou na cidade de Éfeso, as pessoas eram acostumadas ali com o templo da deusa Diana, as pessoas eram acostumadas ali com o deus Baco, o deus do vinho, da bebida, sabe? Ali as pessoas vendo, se tinha uma cidade que o pessoal gostava de tomar era a cidade de Éfeso. Ali tinha uma entidade chamada Baco, o deus do vinho, e o povo idolatrava e bebia bastante. E além disso, os rituais de magia eram muito fortes na cidade. Observa comigo que no versículo aqui a gente vai perceber que acontecia essas coisas dentro da cidade,
ali. E Paulo, ele pregava, e observa que aqui no versículo de número 12 acontece uma coisa muito séria. E aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Você que é crente, você que é servo de Deus, se você quer mexer com coisas espirituais, você tem que estar preparado para mexer com coisa espiritual. E quando eu falo de mexer com coisa espiritual, estou falando que você está preparado em oração e jejum. Porque se você não estiver em oração e jejum e mexer com coisa espiritual, é um perigo. É um perigo. Deus é maior do que as forças do inimigo. Mas a nossa comunhão com Ele, ela tem que estar 100%. Paulo aqui pregando, aí o texto diz que acontece uma coisa interessante, porque alguns exorcistas, o texto diz aqui, olha, no versículo 13, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-te por Jesus que quem Paulo prega, né? Querendo expulsar os demônios que estavam na vida das pessoas, porque via Paulo fazendo isso, e eles então queriam fazer a mesma coisa, e o texto diz que eram 7 filhos de um homem chamado Cefas, judeu, principal do sacerdote. Olha aí. Então quem que era Cefas? Um judeu principal do sacerdote. Era um homem religioso, tinha 7 filhos. Mas as coisas não é assim, irmão. A gente tem que ter vida com Deus. Oração, jejum. Não é porque é pastor que expulsa demônio e cura doente, não. O membro também, a pessoa que tem Jesus, pode, mas tem que ter vida de oração, de jejum, de consagração, de vigilância, de buscar Deus. Esses aqui, quando tentaram fazer isso, acontece uma coisa interessante, porque o texto diz que os demônios apoderaram-se deles, de maneira que arrancaram a roupa de 2 deles, e eles saíram nu, desesperados, correndo, assustados. Isso é muito sério, e a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Está com a vida da gente sempre preparada, porque tem pessoa que fica brincando com aquilo que não conhece. Tem pessoa que fica brincando com aquilo que não conhece. Eu fico tão feliz, como a gente está fazendo trabalho na clínica, né? E esse trabalho que nós tivemos dessa vez lá, gente, foi muito bom, mas muito bom. E uma coisa que me trouxe alegria, presbítero Márcio, que quando a gente chegou para aquele menino, que Deus te usou para tirar os objetos consagrados, que ele tinha ganhado no terreiro de macumba, a entidade que manifestou nele, gente, eu cheguei lá, o semblante do menino estava outro, um semblante alegre, com paz. Eu cheguei e falei: e aí, como é que você está? Ele falou: pastor, estou ótimo, estou bem demais. Eu falei: aleluia. Gente, isso traz uma alegria para a gente, mas Deus precisa de homens e mulheres para entrar no campo de batalha, porque Satanás quer desgraçar, escravizar a vida de muita gente, mas Deus cuida, e Deus conta comigo, com você, nessa batalha, para tirar a pessoa da escravidão. Paulo aqui tem essa experiência. Esses meninos saem envergonhados do campo de batalha, porque eles pensou que era só falar em nome de Jesus, sai e tem que sair. Não, tem que ter vida. Tem que ter vida no altar, tem que estar em comunhão com Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que ser crente de verdade, sabe? E aí a gente percebe que o texto mostra algo interessante. Paulo pelejando ali, nesse período, e Paulo sofre uma perseguição muito grande dentro da cidade de Éfeso. Agora estavam querendo acabar com Paulo dentro da cidade de Éfeso. Por quê? Porque eles não queriam que Paulo permanecesse ali, porque pelo fato de Paulo estar pregando, o que estava acontecendo? As pessoas estavam convertendo a Jesus, e as pessoas estavam tomando prejuízo, porque as pessoas ali daquela cidade estavam sendo envergonhadas. A Diana, ela estava sendo deixada de lado, e a gente percebe que o povo está voltando para Jesus. Para você ter ideia, tem um mágico que ele converte aqui nesse episódio aqui, que ele se entrega a Jesus, ele queima uma quantidade de livros. Segundo a pesquisa que eu fiz, o montante aqui de livros, né,
que está no capítulo 19, e no versículo aqui que a gente encontra, é o versículo 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas, macumba, feitiçaria, porque tem gente que gosta do tucutuque, né? Tem gente que gosta do turucutuco, né? De uma macumbinha, de uma feitiçaria, e é uma coisa incrível, porque eu acho absurdo. O que você acha uma pessoa, por exemplo, que a vida toda está na igreja, igual, por exemplo, poderia citar exemplo, esses dias eu tomei um choque com uma notícia de um menininho, olha o cuidado que a gente tem que ter, o famoso J.A., que cresceu dentro dos púlpitos da Igreja Assembleia de Deus, e que depois que estourou no Raul Gil, né, ganhou a primeira gravação do seu CD evangélico, pagado pelo pastor Silas Malafaia, né, tudo uma benção, tudo acontecendo certo. De repente o menino começa a ter recaída com droga e vai para o homossexualismo. Agora, há pouco tempo, ele se declara, né, defendendo todas as religiões, porque agora o menino está frequentando o candomblé. Como é que uma pessoa que cresce dentro da igreja, conhece as coisas de Deus, vai para um negócio desse, irmão? Olha como que isso é sério. Às vezes a gente prega aqui, a gente ensina para os irmãos, fala, porque é sério. Ah, pastor, comigo nunca acontece isso. Não vai vigiar, estudar a palavra de Deus, buscar Deus para ver, não. Porque o mundo é mau, o inimigo é sujo. Aqui, pessoas estão se convertendo, largando a feitiçaria. E essas pessoas que estão se convertendo e largando a feitiçaria aqui, a Bíblia está dizendo no versículo 19, que eles trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. Feito uma conta do seu preço, acharam que montava cerca de 50 mil peças de prata que valia esses livros. Sabe o que valia esses livros aqui? Hoje, 1.300.000 reais, segundo os estudiosos. Essas 50 mil peças de prata, imagina queimar assim, ó, 1.300.000. Mas quando Jesus chega, irmão, de verdade na vida de alguém, e essa pessoa realmente começa a ter experiência com Deus, a gente sabe que ter a paz com Deus é melhor do que qualquer dinheiro no mundo, irmão. Aleluia. Do que qualquer outra riqueza no mundo, irmão. De ter paz, deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho paz com Deus. É a coisa melhor dessa vida, porque tudo fica aqui. Agora aqui, esse homem se converte também, e aí causa um grande problema, porque agora o pessoal dentro da cidade de Éfeso está perturbado, porque Paulo está pregando, e aonde a gente prega a palavra de Deus, a gente vai ver as coisas acontecer. Se as coisas estão acontecendo no meio da sua família que não é crente, no meio de seus vizinhos, no meio da parentela, porque está faltando uma boca de Deus lá, porque aonde a palavra de Deus é pregada, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ela muda, ela transforma, ela liberta. A palavra de Deus, ela muda o caráter do homem, mas tem que pregar. Não é só orar, mas tem que pregar. A gente ora pedindo a Deus ousadia, intrepidez e coragem, mas tem que falar. E Deus trabalha na fala da gente, que a gente abre a boca e fala, Deus trabalha. Aqui, quando ele está pregando, encontra com ele os amigos dele novamente, né? Timóteo, Erasto, encontra com Paulo aqui, no meio dessa caminhada. E aqui algumas pessoas começaram a ficar incomodadas, porque Paulo estava pregando, as pessoas estavam se convertendo. Aí tinha umas pessoas dentro da cidade de Éfeso, presbítero Márcio, que eles tinham o costume de ficar fazendo imagem de Diana, as estátuas, sabe? Imagem. E o povo comprava. E o povo dava muito lucro para a cidade, esse movimento, porque fazia ali, né, as suas imagens ali, e vendia para o povo, e o povo então comprava aquelas imagens, né? A pessoa quando é idólatra, né? É desse jeito, né? A pessoa quando é católica, não conhece, desse jeito, a imagem daqui, imagem dali, estão comprando essas coisas, e Paulo está pregando, e agora as pessoas estão parando de comprar essas coisas. Olha que o versículo de número 24 diz assim: porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio,
que fazia de prata nichos, né? Que era essas imagens de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, né? As quais, havendo-os juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício nós temos a nossa prosperidade, a nossa renda. Versículo 26: e bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que é feito por mãos de homem. Meu Deus, que forte, hein? Vocês sabem que esse Paulo está convencendo quase toda a Ásia. Hoje nós estamos precisando de um Paulo, né? Em nosso meio, convencendo quase toda a Ásia, e o povo estava abrindo mão, porque a mensagem de Paulo é essa: essas imagens que esse pessoal está fazendo aí, feita por mãos de homem, não são deuses de verdade. Você sabia, gente, que tem irmãos dentro da igreja que aceitou Jesus, faz parte da igreja, mas acredita ainda em idolatria? Muito tempo atrás, muitos anos, nós fizemos uma vigília aqui, e a gente trouxe um irmãozinho aqui que se dizia membro da Deus é Amor. Esse irmãozinho cantou aqui na igreja. Depois, numa discussão que aconteceu na porta lá, alguém estava falando que Maria não faz milagre nenhum. Ah, mas esses irmãozinhos prontou um escândalo aqui na igreja aqui, porque não, Maria, a mãe de Deus, ela cura sim, ela faz milagre sim. E é um absurdo, a gente está dentro da igreja. Quando eu falo isso, eu sempre lembro da minha mãe, gente. Quando minha mãe veio para a igreja, mas que difícil foi tirar do coração da minha mãe, a Maria, difícil tirar as imagens. Tem gente dentro desse jeito, mas para nós só existe um Deus, irmão. Só um Deus que está no céu, Criador de todas as coisas. E se você não sabe disso, deixa eu te dizer um texto que você tem que guardar ele de cor. É o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Porém o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe aprove. Agora os ídolos dos homens são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala; olhos tem, mas não veem; tem ouvidos, mas não ouvem; tem nariz, mas não cheiram; tem mãos, mas não apalpam; pois tem mãos, mas tem pés, mas não andam; nem som algum sai da sua garganta; e a ele se tornem semelhante os que fazem ele, assim também a todos os que nele confiam. Não a nós, o nosso Deus está no céu, não é feito por mãos de homem, e nem habita em templos feitos por mãos de homem. É isso que Paulo está pregando, olha, é isso que Paulo está ensinando. Qualquer pessoa que fica presa à idolatria, à imagem de escultura, se torna semelhante a ele, está morto também espiritualmente. Os que nele confiam e os que fazem. E é isso que Paulo está pregando, que Paulo está ensinando, que Paulo está falando aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E Paulo incomodava, porque o verdadeiro cristão incomoda, porque ele anda na contramão do mundo, ele anda na contramão. E aí sabe o que acontece? Armaram uma arapuca para tentar calar a boca de Paulo, para tentar acabar com esse Paulo que fala demais, o paroleiro que fala demais. E aí o povo se reuniu na praça e começaram a gritar em alta voz, né? E começaram a gritar: Diana é a deusa dos Efésios, né? Versículo 34, que é 19: mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, chamando no espaço de 2 horas. O nosso culto é 1h30, ficaram 2 horas só gritando: grande é a Diana, a deusa dos Efésios. Grande é a Diana, a deusa dos Efésios. Olha, 2 horas. Atos 19, 34. O
por espaço de 2 horas, gritando o nome dessa mulher, dessa deusa. E aí Paulo, irmão, ele teve que sair dali nas pressas, porque eles queriam tirar a vida de Paulo. Paulo sai da cidade de Éfeso, mas como Paulo nessa terceira viagem dele, ele não parava. Paulo então, em Atos 20, do versículo 1 ao 5, Paulo chega na Macedônia, e Paulo agora fica 3 meses na Grécia e retorna para a Macedônia. E aí Paulo, quando chega ali, ele parte para Troade, no capítulo 20, versículo 7. Aí acontece uma outra coisa engraçada. Vocês lembram do texto do Eutico, aquele jovem que caiu da janela? Sabe aquele jovem que não gosta da palavra? Aquele jovem que pregar muito tempo, ele é cansativo. Sabe, Paulo vai ter com os irmãos. Paulo chega ali na cidade de Troade, era o primeiro dia da semana, a igreja estava se reunindo para a Santa Ceia, estava no porão de cima, e os irmãos estavam ansiosos para ouvir Paulo. E as pessoas queriam ouvir Paulo, o missionário, tinha tanta experiência para contar. E ali Paulo chega, e quando Paulo chega ali e começa a pregar, o discurso do Paulo não é igual ao meu, assim, 1 hora não. O discurso de Paulo começou, Marli, 10 horas da noite, terminou 6 horas da manhã. Pastor Videla, discurso prolongado, hein? 10 horas, é só quem tem paladar de ovelha, né? Vamos falar, oh meu Deus, fala conosco, alimenta nossa alma, como eu estou aprendendo, glória a Deus, as palavras de vida eterna para salvação. Gente, de 10 horas da noite, e as horas foi passando, as luzes estavam muito acesas, o Eutico estava na beira da janela, diz o texto, né? Aqui no versículo diz que primeiro dia de semana, Atos 27, né? Havia luz no cenáculo, versículo 8. Então um certo jovem, por nome Eutico, estava sentado na janela, né? Sentado numa janela, caiu do 3º andar. E quem cai do 3º andar normalmente cai e morre, né? Cai e morre, 3º andar. E aí o texto diz, mas por que ele caiu do 3º andar? O texto diz aqui, ó, é porque ele foi tomado de um sono, está com muito sono, né? Caiu do 3º andar, então sobreveio esse sono, ele caiu lá de cima e morreu. E Paulo está lá pregando, e ele chegou e falou: Paulo, tinha um menino ali na janela, você viu? O Eutico, rapaz, caiu da janela, morreu. Imagina, irmão, desespero na igreja, hein? Tumulto na igreja, todo mundo desesperado, o menino caiu da janela, morreu. Mas Deus é tremendo, né, irmão? Mas eu vejo que o perigo de ficar na janela, né, irmão? Vamos pensar um pouquinho aonde a gente está dentro da igreja? Vamos refletir um pouquinho. Qual que é a nossa posição aqui dentro? Que às vezes tem muita gente que está na beira da janela, né? E quem está na janela sempre está preocupado em ver as coisas de fora, não é verdade? Toda a igreja eu estou querendo dar uma olhadinha lá fora, como é que está as coisas. A janela traz para a gente essa ideia da pessoa que está indecisa, da pessoa ainda que não sabe para que lado fica, que se não sabe se olha para as coisas de Deus ou se olha para as coisas do mundo, né? Porque se estava na janela, porque as coisas de Deus não estavam sendo tão interessantes para ele assim, estava na janela, e o perigo de ficar na janela, irmão, todo mundo que fica na janela não se decide, né? Como a igreja, por exemplo, de Laodiceia, que Jesus falou: vocês não é quente e nem frio, é morno. Indecisão. Morno causa vômito em Deus. Quem já bebeu água morna? Não é ruim beber água morna? Que a água morna, o estômago embrulha tudo, faz vômito. Morno. A gente tem que decidir, ou eu pego firme com Deus, ou então, meu irmão, chuta o pau da barraca. Agora ficar no meio termo não agrada a Deus. E a igreja de Laodiceia tinha essa característica, não era nem frio nem quente, era o que? Povo morno, indeciso, só preocupando, só em ganhar dinheiro. A igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, é os irmãos de hoje. As coisas, isso aqui é mais importante do que tudo.
Ontem eu fiz uma visita depois que eu saí da oração aqui. Carrei na visita, fui visitar um casal aqui da igreja. Fiquei até 11, 14 da noite, mas a Fabiana lá. E aí estava conversando exatamente sobre isso. Porque é preocupante, irmão, a gente não está tendo tempo mais para as coisas de Deus, só para as nossas. E essas coisas é muito complicado. Eu tenho muito medo disso, sabe? Tenho muito medo. E aqui o Eutico cai. Paulo imediatamente desce. E Paulo desceu. E o texto diz que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo deitou sobre ele, orou para ele. E Deus devolveu a vida novamente para esse rapaz. Olha o que Deus faz, irmão. Alguém acredita nisso, irmão? Paulo ora e levanta, e agora o menino agora volta à vida de novo. E eles passaram uma noite maravilhosa na presença de Deus, ouvindo Paulo pregar, tomaram a santa ceia, aleluia. Até que no outro dia pela manhã, Paulo saiu dali e seguiu em direção ao propósito de Deus, né? Ele encontra, antes de ele terminar essa viagem aqui, vocês estão percebendo? Dentro da cidade de Éfeso foi 3 anos, 2 anos só ensinando na escola de Tirano. Agora Paulo, como foi expulso lá de Éfeso, porque eles queriam acabar com ele, né? Porque até hoje é assim, né? Uma coisa que eu sempre falo e você vai concordar comigo. Hoje, o que está certo é o errado. Hoje o que está certo é o errado. Agora o errado, o que está certo é o errado. Hoje, o dia que nós vemos está assim. É o errado que está certo. E aí a gente fica assim, muito preocupado, sabe? Porque Paulo foi expulso da cidade porque falou a verdade. Mas aí Paulo preocupado, antes dele terminar essa viagem dele, e aqui a gente põe para terminar também. Paulo então, ele passa e chega numa cidade chamada Mileto, Atos 20, versículo 17. E Paulo chega ali, olha o que o texto diz, irmão. E de Mileto, ele mandou chamar os anciãos da igreja. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, os pastores, os presbíteros, que estavam ali dentro daquela cidade agora, que tinha convertido. E Paulo mandou chamar eles para quê? Para orientar. Irmãos, hoje, eu falo, Deus conhece o meu coração, e sabe o tanto que eu tenho sofrido, por causa da obra de Deus, de partir o coração da gente ficar orando, perguntando a Deus por quê, de muitas coisas, e triste em saber, hoje, irmão, vocês me veem aqui como um líder, mas um dia, eu fui um liderado. E eu não sei se você sabe o que é isso. Hoje eu sou um líder, mas antes eu tinha pessoas que me lideravam. E eu nunca dei canseira para ninguém que foi dirigente meu na minha vida, irmão. Sempre obedeci os meus pastores nas igrejas, e sempre estive na igreja ajudando naquilo que era necessário na obra de Deus. Sabe o que me dói, irmãos? Eu converso muito isso, porque eu estou vendo muita gente perecendo, e a gente prega, fala, mas as pessoas estão apacentando a si mesmo, não querem saber da opinião do seu pastor mais. Se o seu pastor te cobra, ele é chato. Se ele não cobra, ele é relaxado, ele não preocupa com as almas. E aí você fala, Deus às vezes está usando a boca da gente. E um dia isso vai sair à tona. E um dia não adianta eu querer me desculpar diante de Deus, falar, não Deus, porque Deus só usa homens mesmo para falar com a gente, para cobrar com a gente. Nós precisamos despertar. Sabe o que dói na gente? É vir como ontem eu vi aqui no ciclo de oração, que eu sempre falo, as famílias aqui da igreja sempre é a mesma. Ou é a família do Vicente, a família do Fidel, ou é a minha família, né? Que é sempre que participa de tudo na igreja, E aí vem uma irmã falar que a igreja nossa está morrendo a cada dia mais vazia, a igreja. Mas dói no coração da gente que parece que eu sou culpado.
Mas como diz um pastor que falou comigo ontem: pastor, você continua pregando a verdade? Continua. Amém, então faz isso. Agora obedecer e ouvir é com cada um. No dia de amanhã Deus não vai cobrar nada de você não. Você está ensinando e pregando, está orientando. No dia de amanhã Deus vai cobrar nada de você não. Continua pregando. Quiser obedecer, obedece. Quiser ouvir, ouve. A sua parte você está fazendo, porque Deus me colocou aqui. É para isso, é para pregar, é para ensinar o caminho correto, é falar a verdade para os irmãos. Agora, salvação é individual. Você tem, se você quiser obedecer ao seu pastor, ouvir a orientação espiritual do seu líder, é com você. É com você. Paulo saiu aqui, ó, eu termino aqui, lê comigo aqui, ó, né? Para depois você não sair murmurando de mim. Lê aí, ó. Mandou chamar a orientação de Paulo aqui para os irmãos. E logo que chegamos junto dele, vós bem sabeis, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, como em todos esse tempo eu me portei no meio de vocês, servindo o Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como de nada que útil seja, eu deixei de vos anunciar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que eu estou ligado, eu pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelou, dizendo que vai me vir prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi de Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verá mais a minha face. Olha, Paulo falou: eu estou lavando as minhas mãos. Deus sabe o tanto que eu me esforcei, que eu fiz. Paulo está dizendo: agora eu sei que ninguém vai ver meu rosto mais. Paulo está falando, porque eu sei que daqui eu vou ser morto. Eu vou ser morto. Ninguém. Agora ele vai falar assim: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de vocês, porque nunca deixei de anunciar o conselho de Deus. Aí ele fala: agora olha para vocês, e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus. Estou no versículo 28 de Atos 20, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isso, que depois da minha partida vai surgir no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantará homens que vão falar coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos eu não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima a cada um de vocês. Aleluia. Essa é a palavra de Paulo. Eu me esforcei 3 anos, ensinei. Agora vocês não vão ver meu rosto, eu vou morrer. E vou morrer por causa de Cristo. E vou morrer servindo a Deus. Vou morrer fazendo a vontade de Deus. Mas vocês vigiam e cuidam, porque vão surgir falsos profetas, ensinadores, lobos. E o lobo é terrível, irmão, porque o lobo às vezes ele vem disfarçado, sabe, como ovelha, parecendo um dócil, gente boa demais, mas é lobo que devora o rebanho, que devora o rebanho. Isso é triste. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu termino. Fechei minha Bíblia aqui. Esses dias eu estava reclamando lá em casa com os irmãos. Sabe o que é a minha tristeza? É a gente se esforçar tanto pela igreja, ensinando a palavra de Deus, pesquisando, estudando, e no dia de amanhã alguém sai da igreja e vai para dentro da canoa furada. Você pode sair daqui a hora que você quiser, não estou dizendo isso não, mas sair daqui uma igreja que não é igreja de movimento, de misticismo, e ir para a canoa furada, irmão, a gente se sente frustrado, porque parece que o ensinamento da gente foi vão. Ensinar, e a pessoa ainda sair e ir para a canoa furada. Cuidado, me desculpe, defina o que é igreja séria, o que é igreja
Ruim, tá, irmão? Define, cuidado. Não sai entrando em qualquer portinha aí, não. Porque nem tudo, irmão, é de Deus não, viu? Nem tudo é de Deus não. Deus te abençoe, termina aqui. Quero fazer uma oração pela sua vida e deixar essa palavra, essa terceira viagem de Paulo. E a gente viu aqui os desafios de Paulo, mas vimos que Paulo foi um grande homem de Deus, que se preocupava com os seus discípulos, com as pessoas que ele ganhou para Jesus, de ir atrás dessas pessoas, visitar, e os desafios que tem no meio do caminho. Mas Deus é conosco para nos ajudar. Se coloca sobre teus pés, quero que você feche teu olho, quero orar por você, e queria que você orasse também, queria que você abrisse sua boca, fala com Deus. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, eu entreguei tudo, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração aqui nessa noite. Pai, eu não estou aqui para pregar, para agradar, Senhor, a A e para agradar a B, meu Pai. Eu tenho sofrido por causa da sua palavra, por causa, meu Pai, da tua igreja. Eu sei, meu Pai, que eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos, não sou perfeito, mas, Senhor, eu tenho tentado me esforçar com aquilo que o Senhor me chamou, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro por esta igreja, por estas pessoas. Eu peço que o Teu Espírito Santo ajuda-nos, meu Pai, nessa caminhada, nos ajuda nessa jornada, nos ajuda nessa batalha, meu Pai. Oh Deus, nós não podemos parar, nós temos que prosseguir. Fortaleça, Senhor, esta igreja. Desperta, Senhor, aqueles irmãos que não têm força para vir para a igreja mais, para aquelas pessoas, meu Pai, que já não conseguem mais congregar, de estar mais na igreja, participando, Senhor, do culto que não é para o homem, mas do culto que é para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, tira todo o embaraço do caminho dessa igreja, tira todo o embaraço, em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo, você que tem colocado obstáculo no caminho deste irmão, desta irmã aqui da igreja, que tem colocado barreiras, não tem deixado essa pessoa discernir entre as coisas de Deus e entre as coisas do mundo. Pai, em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno, meu Pai, que tem lutado contra esta obra, Pai, colocando desânimo, frustração, Senhor, no coração e na vida desta igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que bata-se em retirada toda obra do inimigo, toda obra de Satanás, toda obra do diabo. Ó Deus, desperta a tua igreja, ó Deus, desperta teu povo, anima, Senhor. Ó meu Pai, a minha oração aqui nessa noite é a oração do profeta Abacuque. Eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Ó meu Pai, volta a nos dar alegria de orar, de jejuar, de ler a tua palavra, de participar do culto de ensino, de participar dos trabalhos da igreja. Ó meu Deus, nos dá alegria, ó meu Pai, para quando nós saímos de casa, o nosso anseio, o nosso desejo venha ser como de uma corça que anseia pelas águas. Ó Pai Todo-Poderoso, não deixa que nada venha atrapalhar o caminho desta pessoa, não deixa que nada venha atrapalhar, meu Pai. Às vezes, Senhor, uma simples coisa faz essa pessoa desistir de vir para a igreja, desistir de congregar. Oh Pai, eu estou cansado de ouvir, meu Pai, as críticas, meu Pai, dos saudosos, Senhor, aqui neste lugar, de ouvir as críticas, meu Pai, daqueles que estão sem compromisso aqui neste lugar. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, oh Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada, mas é o Senhor que pode fazer todas as coisas. A obra não é minha, a obra é do Senhor, meu Pai, a obra é do Senhor, meu Pai. Eu sei que é o Senhor que envia, eu sei que é o Senhor que pode despertar. Oh meu Deus, nós estamos no tempo do fim, nós estamos no tempo do fim. Oh Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a perseverar na fé, a perseverar no caminho do Senhor, nas coisas do Senhor. Pai querido, se tiver alguma coisa que está atrapalhando nessa igreja, arranca do altar
coração seja para a glória do Senhor, que a nossa reunião ela seja para a glória do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos esta palavra, ó Pai, que foi pregada conforme a direção que o Senhor nos deu. Espírito de Deus, abençoa o teu povo, os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, nos dá força, ó meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amados irmãos, que o grande amor do Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e que as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Que Deus te abençoe, que você vá em paz, tenha uma ótima noite, que Deus abençoe você e toda a sua família, sua casa, em nome de Jesus.